Bom dia, colegas professores e coordenadores. Desejamos que todos vocês e suas famílias estejam bem e hoje viemos falar sobre o EJA. Sou Inesita, estou PCNP de Física e queremos falar um pouco deste segmento. Os PCNPs prepararam um material pensando neste aluno, seus ideais e dificuldades. Desejamos a todos um bom dia. Algumas escolas utilizam os livros EJA Mundo do Trabalho. Deixaremos no final o link deste material. Não podemos falar em EJA sem falar em educação e não podemos falar em educação sem falar em Paulo Freire. Vou ler o poema A Escola é. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. A história inicia-se há muito tempo atrás. Com a chegada dos jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega, ocorreu a evangelização dos índios, com o objetivo de evitar o aumento de número de protestantes. E com a vinda da família real, houve a necessidade da formação de trabalhadores a atender à aristocracia portuguesa. Temos aqui o interesse da educação para beneficiar instituições. Em 1854, surge a primeira escola noturna do Brasil, cujo objetivo era alfabetizar os trabalhadores, e ocorreu uma expansão. Em 1874, haviam 117 escolas que tinham fins específicos. No Pará, por exemplo, era destinada à alfabetização dos índios, e no Maranhão o objetivo era esclarecer os colonos de seus direitos e deveres. Em 1910 era tolhido o direito de ler e escrever a quase 11 milhões de pessoas maiores de 15 anos. Em 1932 tivemos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira. E em 1934, o Plano Nacional de Educação. A década de 40 é marcada por muitos pontos, entre eles a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos. De 45 a 64, temos aqui a presença de Paulo Freire. Em 1958, no segundo Congresso de Educação para Adultos, um grupo de Pernambuco, liderado por Paulo Freire, ganha destaque pela sua experiência em educação de adultos, com críticas severas à precariedade dos prédios escolares, inadequação de material didático e a qualificação de professores. Esse movimento se caracterizou pelas inovações pedagógicas, enfatizando uma educação com o homem e não para o homem. Temos então um movimento de cultura popular, com início em 1961 na cidade de Recife, por Paulo Freire, Abelardo Ora e Paulo Vidal. Desse movimento surge material para a alfabetização de jovens e adultos, que além de alfabetizar, era politicamente correto e parabenizado pelo então Anísio Teixeira. Temos nesse período a conscientização das classes populares por Paulo Freire e a educação crítica.
Em 64 vem o golpe militar e com o golpe vem a perseguição e repressão dos movimentos e todo o material de Paulo Freire é apreendido. De 67 a 96 nós temos a criação do Mobral, a legalização do ensino supletivo, o fim do regime militar e a LDB de 96. A educação de jovens e adultos, de acordo com o artigo 37, se destina a todos que não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade própria. E aí temos a andragogia. Lembrando que a pedagogia é a arte de ensinar crianças e a andragogia é a arte de ensinar adultos. Elas não são opostas, e sim complementares. Temos numa extremidade a pedagogia e na outra extremidade a andragogia, numa linha contínua da educação. E no que se baseia a andragogia? Na necessidade de saber. A educação desse jovem adulto deverá estar ligado a algum ganho no seu processo de vida. O autoconhecimento. O adulto ele é responsável e quer ser tratado assim. As suas experiências é a base do seu aprendizado. A prontidão para aprender deverá estar associado às situações reais e à contextualização. E a motivação é sua autoestima, qualidade de vida, futuro. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E agora vocês irão assistir o depoimento da aluna Josedina, da terceira série TA da Escola Regente, que se formou agora nesse semestre passado. Uma pessoa maravilhosa, uma guerreira, uma líder e uma excelente aluna, que caminhou com a sua turma, não deixou desistir e fez com que ele se formasse. E fica aqui meus parabéns para ela. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Josedina, sou estudante da Escola Regente Feijó, no projeto EJA, do terceiro termo A. Estou aqui para falar um pouco da minha trajetória nesse período em que estive estudando. Quando nós pensamos em voltar a estudar, nós achamos que será muito difícil, por conta de tanto tempo afastado da escola, tanto tempo sem ter o conhecimento das coisas que estão atualizadas. Mas ao retomarmos os nossos estudos, ao entrarmos na escola, a gente vê que é tudo diferente. Temos o apoio dos professores, coordenadores, 100%, que nos ajuda em tudo o que precisamos. O nosso sonho é a gente fazer alguma faculdade no futuro, ter um cargo melhor numa empresa, né? Fazer algo que nos impulsione para frente na nossa vida. E ao entrarmos na escola, voltando aos nossos estudos, a gente vê que é tudo mais fácil. A nossa autoestima é elevada, a gente abre novos horizontes e tudo dá certo. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos ajudam nesse tempo de escola, porque é muito difícil, por muito tempo, estarmos afastados da escola. Os ensinos são diferentes, as atividades são difíceis, mas os professores, com toda a paciência, nos ajudam, nos orienta, nos encaminha e a gente acaba vencendo mais essa etapa da nossa vida. Estudar é muito bom para que a gente possa crescer profissionalmente, financeiramente e em busca dos sonhos que a gente precisa, que a gente tanto almeja. Que sem estudo a gente não consegue, porque tudo depende
dos estudos, dos ensinamentos que a gente recebe no decorrer da nossa vida. E para isso a gente precisa ter uma escolaridade, um grau de escolaridade completo. Então, quando a gente volta a estudar, a gente espera encontrar dos professores tudo isso que a gente encontra, paciência, compreensão, porque com as idades que a gente está é muito complicado. Porém, a gente está mais focado naquilo que a gente quer. Estamos focados em aprender, em crescer na vida. Então é isso. Estudar depois dos 20, 30 anos é mais difícil, mas é mais compensador. Porque a gente descobre que a gente é capaz de estudar e alcançar aquilo que a gente tanto almeja. Obrigada. Olá, professores. Como já me conhecem, meu nome é Claudineia e hoje eu vou realizar uma breve conversa com vocês sobre a educação de jovens e adultos. Os nossos objetivos hoje são mostrar aos professores que as habilidades do currículo paulista estão presentes no material da EJA Mundo do Trabalho e compartilhar uma ampliação do trabalho com produção de texto. E para início de conversa, eu gostaria de destacar que, analisando o material do currículo paulista e da EJA Mundo do Trabalho, esses materiais eles dialogam quanto às práticas de leitura, análise linguística, oralidade e produção textual. Uma das habilidades que eu escolhi para trabalhar com vocês é a do ensino fundamental, 6º ano, língua portuguesa, 05B. Utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Essa habilidade, vocês podem se certificar, ela está contemplada ao longo da unidade 1, volume 1, do material Mundo do Trabalho que vocês têm aí, onde são trabalhados textos e suas finalidades de acordo com o gênero. Então, no volume 2 do material, unidade 4, atividade de produção de texto, a tarefa é soltar a imaginação e completar essa história, criando um final para ela. Que condições a bruxa vai impor ao rei? O rei conseguirá cumpri-la? Como os cisnes entrarão na história? Por que são 6? São cisnes comuns ou mágicos? O rei conseguirá sair da floresta? Tudo vai terminar bem? Então, a gente pode observar aqui nessa proposta que a proposta já vai dando o planejamento da escrita. A textualização, ela vai ficar a critério do aluno, né? Mas o planejamento da escrita já está mais ou menos consolidado aí na proposta. Mas, para colaborar com a aprendizagem do aluno, para que as produções tenham mais qualidade, sejam mais coerentes, também é preciso definir o contexto de produção, tá? Não só dessa produção, como das outras que vocês podem estar trabalhando aí na escola, né? O que é o contexto de produção? Para quem eu vou escrever? O que eu vou escrever? Como eu vou escrever? Tá? Então, para que ou para quem? Tá? Onde ela vai circular? Quem vai ler essa produção? É só para o professor dar a nota? Então, quanto mais eu fecho o campo de possibilidades, mais coerente vai ficando a produção. E é importante também lembrar o aluno que ele vai produzir o final da história. Porém, é uma produção de autoria. Mas esse final tem que estar coerente com o que veio antes. Tá? A mesma orientação é quando eles têm que produzir, o professor dá o final da história e eles têm que produzir o início.
Então, esse início também tem que estar coerente com o que veio depois, tá? Então, sempre que tiver que iniciar ou continuar uma história, que eles já conheçam, né, o final ou o início, essa produção ela tem que estar coerente, tá? Então, espero ter colaborado, né? Uma conversa rápida e até uma próxima reunião, tá? Muito obrigada. Olá, professores! Como já me conhecem, sou Maria José, PCNP de Língua Portuguesa, e darei continuidade ao nosso ATPC EJA Mundo do Trabalho e fazendo aqui o diálogo entre uma habilidade do currículo do ensino médio com o material do EJA. A habilidade selecionada diz ler, compreender, analisar e interpretar relatos de experiência, páginas de internet, boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário, diálogos, cartoon, HQ e outros. Percebemos aqui que nesta habilidade o aluno terá que observar na diversidade de gêneros textuais que circulam pelo seu cotidiano as características de cada um deles, tentar compreendê-los, analisar e interpretar esses gêneros textuais. Para isso, selecionei do material do estudante do volume 1 do EJA uma atividade que dialoga com esta habilidade apresentada. Na unidade 1, temos como temas linguagens em toda parte, gêneros. Que texto é esse? Vamos observar que nesta atividade o aluno é orientado a assinalar os gêneros textuais que ele lê com mais frequência em seu cotidiano. Sendo assim, já é o início de tornar o aluno em contato com os gêneros textuais mais próximos da sua leitura. É importante ressaltar também para esses alunos que a linguagem ela está presente através de uma diversidade de gêneros textuais. Também é importante reforçar para os alunos que qualquer atividade humana se utiliza de linguagem e que qualquer contato com a nossa realidade, ela é feita através de um modo de linguagem ou por um tipo de linguagem. Então, de forma ampla, os nossos alunos, em particular do EJA, eles precisam entrar em contato com a linguagem corporal, a linguagem matemática, a linguagem musical, a teatral, entre tantas outras que circulam no cotidiano deles, ou outras que devem ser apresentadas porque não fazem parte do seu cotidiano. E é importante também aguçar a capacidade leitora para que eles conheçam esses textos, estudem esses textos que ora são escritos, ora são falados, ora são cantados, ora são objetos artísticos, sejam eles verbais ou não verbais. Outro aspecto importante também para ressaltar com esses alunos é que alguns gêneros textuais não aparecem de forma pura, eles acabam misturando as suas características. E nesse momento de aulas não presenciais, enfatizar também a questão dos gêneros midiáticos que estão circulando no nosso cotidiano. Fica aqui a minha contribuição e desejo um bom trabalho a todos. Olá, professores. Espero que todos estejam bem. Eu tenho um carinho imenso pelo tema desta TPC. Iniciei minha carreira na EJA, ensino fundamental, classe multisseriada, pessoas incríveis, com muitas dificuldades, mas também com um desejo enorme de aprender. Mais tarde, um outro encontro com essa modalidade, já com alunos do ensino médio, diferentes realidades, mas o mesmo desejo. Começo então
com uma citação do livro A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire. Impossível falar de educação de jovens e adultos sem pensar nele, não é mesmo? A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. O objetivo geral deste nosso encontro é demonstrar a importância da escolha de metodologia e abordagem adequadas na educação de jovens e adultos, para que os alunos, ao final do curso, tenham aprendido de forma bem-sucedida. Na nossa pauta de hoje, vamos apresentar premissas para o ensino de língua inglesa na educação de jovens e adultos. Vamos explorar o material EJA Mundo do Trabalho. Vamos alinhar a proposta de trabalho às habilidades essenciais para o ensino fundamental e ensino médio e propor o desenvolvimento de um roteiro de aprendizagem para o ensino fundamental, anos finais, e um para o ensino médio. Premissas para o ensino de língua inglesa na educação de jovens e adultos. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos e deve sempre partir de um diagnóstico. Lembram da frase do Paulo Freire? A leitura do mundo precede a leitura da palavra? Pois então, nossos alunos da EJA têm muito conhecimento. São pedras que precisam ser lapidadas. É muito importante iniciar o termo com uma avaliação diagnóstica, ainda que ela seja bem informal. Na sala de aula, por exemplo, um jogo de stop, ou no distanciamento, uma pesquisa de palavras em inglês que são usadas no cotidiano. Levantar conhecimentos prévios, não apenas no início do semestre. Fazer esse levantamento em torno de cada tema que vai iniciar, isso é fundamental. Conhecer o potencial do aluno é descobrir nas diferenças os pontos de partida para o seu plano de trabalho. Alguns alunos, por exemplo, com facilidade descobrem vocabulário novo, percebem a organização de uma sentença, reconhecem o assunto do texto pelo título. Outros precisam de orientação específica para cada uma dessas ações. Alguns alunos simplesmente travam quando ouvem a palavra avaliação. Propor atividades e jogos pode ser um bom caminho para tornar esse aluno mais confiante e, com isso, melhorar seu desempenho. Apresentar-se ou relatar o cotidiano inserindo palavras em inglês, mesmo que seja construindo um texto híbrido, pode ser bem estimulante. Os alunos da EJA, em particular, precisam desenvolver habilidades de leitura. Isso permitirá compreender textos, fornecer uma resposta, seja ela escrita ou oral, ou tomar uma determinada atitude. E o mais importante, o desenvolvimento dessa habilidade não irá ajudar apenas com textos em inglês. É preciso ensinar uma a uma as estratégias de leitura. Pedir, por exemplo, que o aluno tente descobrir o assunto do texto lendo o título, ou a partir de uma imagem, uma ilustração. Ler um texto relacionado à temática trabalhada na aula é certamente mais fácil do que ler um fora do contexto. Os alunos precisam perceber que não é necessário traduzir ou reconhecer todas as palavras, mas o assunto de uma forma geral, ou o contexto. Alguns alunos são muito visuais. É interessante ver que facilmente consegue construir mapas mentais ou desenhos a partir de um texto lido, e isso também deve ser estimulado. Trabalhar a compreensão do texto com perguntas prévias, ou mesmo após a leitura, é uma estratégia, digamos, bem tradicional, comum, porém não menos importante. Um exercício bem interessante é solicitar que retirem do texto a ideia principal em uma única frase ou em uma única palavra. A habilidade de leitura rápida, de passar os olhos pelo texto e buscar palavras-chave sem a necessidade de ler o texto por completo, também é muito requisitada em diversas atividades. E, finalmente, procurar informações específicas no texto. Um exercício interessante é pedir que circulem as cognatas, sublinhem os verbos, encontre datas, nomes, enfim, informações bem específicas, mas de leitura rápida, sem muitos detalhes. Essa premissa diz que devemos mostrar aos alunos a importância de aprender uma língua estrangeira na sociedade contemporânea, tendo em vista as múltiplas possibilidades de interação e comunicação cada vez mais disponíveis aos indivíduos. Ainda que não tenham muita familiaridade com recursos tecnológicos, certamente os nossos alunos da EJA conversam pelo WhatsApp, têm perfil no Face, no Insta, já pediram algum delivery ou já fizeram alguma selfie, não é mesmo? O próximo item da nossa pauta é conhecer um pouco da organização do material EJA
Mundo do Trabalho, Conhecendo o Caderno do Estudante. O material traz uma brilhante introdução com orientações de como estudar e descrição de todo o conteúdo. Mas o aspecto mais importante está nesta característica. A aproximação com a língua inglesa se dará de forma gradativa ao longo dos 4 volumes, sendo trabalhada por meio de textos, diálogos, imagens e atividades diversas. O objetivo do material é ajudar na ampliação de conhecimentos sobre a língua inglesa, principalmente por meio de temas relacionados ao mundo do trabalho. Todos os volumes possuem 4 unidades temáticas, mesclando a língua portuguesa e a língua inglesa por meio dos diálogos e textos. Aos poucos são introduzidos itens de gramática de inglês contextualizados, especialmente nas situações de fala. Como a temática gira em torno do mundo do trabalho, nós podemos perceber a metodologia CBI e CLIL, Content Based Instruction and Content Language Integrated Learning, que é trabalhar a língua inglesa não pela língua, mas através de um conteúdo, assim como estão organizados todos os materiais do currículo paulista, inclusive o de transição. As unidades se iniciam com uma provocação para introduzir o tema ao mesmo tempo que levanta os conhecimentos do aluno em torno do assunto. Alguns textos são mistos, em português e em inglês ao mesmo tempo, imitando situações de fala. Outros textos trazem as duas versões, para que se estabeleçam comparações e relações, busca de cognatos, introdução a vocabulário novo, inferência ou dedução das correspondências entre as expressões. A gramática e a estrutura da língua são inseridas entre as atividades, sempre contextualizadas com o tema gerador da unidade. Bem, o próximo passo é de alinhar as habilidades essenciais do currículo ao plano de trabalho para a EJA. Vamos lá? Tomamos então como exemplo uma habilidade do 6º ano, nas estratégias de leitura. A habilidade, o código dela é EF06LI09. O que essa habilidade vai desenvolver? Localizar informações específicas em um texto. Como é que eu consigo isso? Através de que objeto de conhecimento? Através da compreensão geral e específica de texto, por leitura rápida. Notamos, então, que podemos atender perfeitamente a habilidade com o plano de trabalho da EJA, inclusive pelo aproveitamento do material destacado, que é o EJA para o mundo do trabalho. Vamos tentar o mesmo movimento na primeira série do ensino médio. Eixo leitura, habilidade: ler, compreender, analisar e interpretar páginas da internet sobre programas de intercâmbio, depoimentos, e-mails, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. O mesmo alinhamento é possível, sim, notoriamente na questão dos diálogos. Mas lembrando, é preciso que o aluno tenha comandas bem detalhadas para cada tarefa. Agora vamos nos atentar aos roteiros de aprendizagem, tentar fazer a associação com as premissas para o ensino de língua inglesa e as habilidades essenciais. A primeira atividade é sempre diagnóstica. Ela pode ser usada do jeito que está no material, ou então adaptada de forma simplificada. Em ambos os casos, o mais importante é que o aluno perceba o quanto o seu dia a dia tem a língua inglesa permeada. É claro que nas respostas vão surgir, provavelmente, erros de escrita. Mas o foco nesse momento não é a ortografia, ok? Os textos iniciais estão em língua portuguesa. Proponha, então, questões curtas, seleção de informações específicas, visando desenvolver a habilidade selecionada. Nesta proposta, você pode direcionar o vocabulário e pedir que o aluno comente se já conhece essas palavras ou não. Pesquise as que, então, desconhece e escreva seu significado. Diferente da primeira atividade, essa proposta insere ortografia. Esse exercício vai trabalhando a estrutura da língua dentro do contexto do tema trabalhado. No ensino médio, os textos são mais longos, o que dá uma ótima oportunidade para se trabalhar todas as estratégias de leitura de uma vez só. Porém, é necessário iniciar com atividade diagnóstica, lembra? Aos poucos, percebemos no material a inclusão de textos em língua inglesa.
e para os quais podemos pedir a compreensão do significado, evitar a tradução literal ou a tradução completa do texto. Isso também evita o velho copiar e colar. Finalmente, são muitas as considerações a se fazer ao construir um roteiro de aprendizagem para o ensino à distância. Por exemplo, se o aluno tem um material impresso, você precisa adaptar as atividades que vai solicitar, pois as atividades do material já têm resposta. E evita que o aluno fique copiando e colando. Se o aluno não tem o material impresso e você vai construir o roteiro, precisa inserir os textos. Se o aluno tem acesso à internet, você pode propor o PDF do material, adaptar, enviar também as atividades e até outras coisas, como vídeos e tudo mais. Mas se o aluno não tem acesso à internet, você vai ter que desenvolver um material para impressão. Enfim, muitos são os desafios e envolvem questões que vão muito além das dificuldades do processo de ensino, como o distanciamento social que estamos vivendo. Por tudo isso, o educador precisa criar mecanismos que possam superar tais dificuldades. Todos os roteiros, por exemplo, precisam ser bem detalhistas. Devem ter as instruções do passo a passo para a realização de cada atividade, a indicação de número de página, senão o aluno se perde, enfim. Essa atitude pode tornar-se a melhor forma de incentivo para os estudantes da EJA, para se motivarem a vencer etapas e obter crescimento e desenvolvimento social, profissional, afetivo, enfim, completo. Professor, espero que as minhas ideias e sugestões possam auxiliá-lo no desenvolvimento do seu trabalho. Agradeço novamente. Um grande abraço. Até a próxima. Olá a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou Jucimara, PCNP de Arte, da Diretoria de Ensino, Região de Itu. Nosso objetivo específico nesta TPC é orientar os professores sobre o desenvolvimento curricular da disciplina, permeando o contexto do percurso de aprendizagem significativa aos estudantes do EJA, no ensino de arte, nos anos finais e no ensino médio, e também subsidiar aos professores de arte as atividades curriculares disponibilizadas no caderno do EJA para serem desenvolvidas junto aos estudantes. Nesta TPC, estaremos utilizando o caderno EJA no Mundo do Trabalho para o desenvolvimento da nossa situação de aprendizagem. Unidade 1, refletir sobre a importância da arte em nossas vidas e como ela revela diferentes olhares sobre o mundo. Unidade 2, conhecer obras e artistas que se inspiraram em assuntos do dia a dia, como o mundo do trabalho. Unidade 3, estudar obras artísticas relacionadas ao meio ambiente e à sua preservação. E unidade 4, conhecer alguns artistas que usam materiais reciclados para produzir suas obras. Neste volume 1, estaremos trabalhando a situação de aprendizagem 1 da unidade 4, Arte de Lixo. As habilidades do currículo paulista desenvolvidas neste contexto é a 6 do 6º ano, que é desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. A habilidade articuladora do 6º ao 9º ano, número 31, que é relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. A habilidade articuladora do 6º ao 9º ano, número 32, analisar e explorar em projetos temáticos as relações processuais entre diversas linguagens artísticas, e também a habilidade articuladora do 6º ao 9º ano, número 33, analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte, artesanato, folclore, design, etc. Nesta organização, o material contempla uma introdução explicativa sobre o tema a ser estudado pelo estudante e o exemplo de artistas e os seus trabalhos. Também correlaciona o que será estudado com o que o estudante já aprendeu,
propõe uma leitura reflexiva sobre o tema e após os questionamentos para a compreensão do assunto abordado junto ao estudante. Na sequência, também propõe a contextualização da utilização do lixo por meio das obras do artista Vicky Muniz e sugestões para assistirem o documentário Lixo Extraordinário. Este vídeo está disponível na caixa O Cinema Vai à Escola. Após, é sugerido questionamentos sobre o assunto e imagens para apreciação e correlação a temáticas do artista, junto aos seus anseios e à obra de outros artistas também. No final, o estudante registra seus comentários sobre o desenvolvimento da sua aprendizagem e dúvidas que surgiram durante o percurso. No ensino médio, também o material contempla 4 unidades a cada volume. Na unidade 1, estudará quais são as diferentes formas de linguagens não verbais que compõem o mundo da arte, conhecendo um pouco melhor a linguagem do teatro. Na unidade 2, a linguagem a ser estudada é a música. Nela, você conhecerá algumas propriedades do som, bem como a relação da música com a cultura popular. E na unidade 3, o foco estará nas artes visuais, e você verá algumas de suas características, como a bidimensionalidade e a tridimensionalidade. E na 4ª unidade, estudará a dança e a sua relação com a cultura brasileira. Iremos desenvolver o trabalho da situação de aprendizagem da unidade 1 do tema 1, o que são linguagens da arte. A habilidade do guia de transição é articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação nas linguagens das artes visuais, dança, música e teatro, gerando projetos de intervenção na escola. Nesta organização do ensino médio, o material contempla uma introdução explicativa do assunto que será abordado, sugere também vídeo para ampliar a aprendizagem do estudante e propõe questionamentos e exemplos por meio de imagens para a compreensão imagética, após um texto sobre o assunto, com mais informações sobre o mesmo, ampliando o repertório do discente. E depois, a finalização com os exercícios para a verificação da aprendizagem do estudante. No final, o estudante registra seus comentários sobre o desenvolvimento da sua aprendizagem e dúvidas que surgiram durante o percurso. O material está disponível neste link da tela. Mas, se eu desejar montar uma situação de aprendizagem, eu tenho que ficar atenta aos seguintes pontos. Introdução ao tema. Antes de definir um tema para ser abordado, precisamos verificar qual das habilidades é necessária para o desenvolvimento dos estudantes da classe ao qual estou montando a situação de aprendizagem. Neste exemplo, os quadros apontados são de algumas habilidades essenciais do 3º bimestre, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Após escolher as habilidades, organizamos o conteúdo que iremos abordar. Então, descrevo uma introdução ao tema ao qual eu escolhi. Depois, eu monto uma organização com a apresentação de algumas imagens, os vídeos, determino um artista ou determino um foco a ser abordado, com a intenção que o estudante aprecie e amplie o seu olhar quanto ao tema. Após, procuro textos que eu possa trabalhar para desenvolver mais uma explicação sobre o tema escolhido. Construo exercícios para que a aprendizagem seja significativa ao meu estudante. Neste exercício, posso incluir imagens, gráficos, o que eu achar que é necessário para que essa aprendizagem seja significativa para o meu estudante. Procuro outros textos, outros momentos ao qual eu posso trabalhar aquele mesmo tema, só que seguindo por um outro artista,
para que o meu aluno possa fazer comparações, possa fazer correlações por meio desse contexto de vida de artistas diferentes. Monto exercícios também para uma finalização, para observar o que realmente o meu estudante aprendeu. E, por fim, o meu estudante irá registrar por meio de comentários o que ele aprendeu, o que ele também tem em dúvida sobre todo o contexto abordado. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e todas as dúvidas que forem surgindo, apontem no estacionamento no final desta TPC para que possamos auxiliá-los. E até a nossa próxima TPC. Muito obrigada. Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da nossa diretoria. Eu sou o professor Alexandre e estou como PCNP da disciplina de Educação Física. Hoje falaremos um pouco sobre atividade física para os alunos da educação de jovens e adultos. Com a intenção de incentivar nossos alunos da educação de jovens e adultos na prática da atividade física, iremos propor a ginástica laboral, que além de fácil execução, também pode ser realizada por qualquer pessoa em boas condições de saúde, sem exigir grandes esforços físicos. Nosso objeto de conhecimento será a ginástica laboral. Teremos como objetivos específicos a apresentação da ginástica laboral, propondo sua prática em casa, como uma forma de atividade física que promova para o aluno uma melhor qualidade de vida, auxiliando assim na manutenção do condicionamento físico e promovendo melhor rendimento no seu trabalho. Professor, esse tema está sendo oferecido especificamente aos alunos da educação de jovens e adultos por serem trabalhadores que exercem as mais diversas atividades profissionais e que muitas vezes acabam deixando de lado os cuidados com a saúde corporal. Vamos apresentar a vocês um pouco da ginástica laboral no Brasil. A ginástica laboral surgiu no Brasil no início do século XX, tendo como a primeira empresa a proporcionar a ginástica aos seus funcionários a fábrica de tecidos Bangu e, posteriormente, o Banco do Brasil. Consequentemente, com o passar do tempo, outras empresas passaram a adotar esta prática. Basicamente, o que levou as empresas a adotarem a ginástica laboral como rotina diária foram os altos índices de funcionários que precisavam se afastar do trabalho por conta de lesões musculares e também articulares causadas por realizarem movimentos repetitivos durante longos períodos de tempo em suas funções, consequentemente causando prejuízos à empresa. Os exercícios da ginástica laboral são amplamente indicados por serem possíveis de ser realizados por quase todas as pessoas. Eles se baseiam praticamente em alongamentos e exercícios de respiração, que podem ser realizados no próprio local de trabalho, sentados em sua própria cadeira ou em pé. Além de exercícios simples e rápidos, oferecem inúmeros benefícios à saúde ao longo do tempo, promovendo bem-estar e melhora na qualidade de vida. Prezado professor, como nosso tempo é curto, no link abaixo os alunos poderão assistir uma aula bem simples e prazerosa de ser realizada no trabalho ou professores. Escolhemos a ginástica laboral como tema da disciplina de Educação Física em nossa ATPC para a educação de jovens e adultos, por acreditarmos ser uma prática que melhor se enquadra com a realidade desses alunos,
uma vez que praticamente todos eles são trabalhadores e não dispõem de tempo para a prática de atividades físicas regulares. Sabemos também que geralmente as aulas de educação física são opcionais nos cursos da educação de jovens e adultos, e por isso estamos propondo essa atividade para que os alunos possam realizar em casa, oferecendo a eles uma melhor qualidade de vida. Caros colegas, espero com isso ter auxiliado de alguma maneira. Me coloco sempre à disposição para eventuais dúvidas ou naquilo que eu possa auxiliá-los. Um grande abraço a todos e até nosso próximo ATPC. Professores, chegamos ao final, agradecemos e solicitamos o preenchimento do estacionamento. Deixamos aqui o link do material do eixo. Obrigada.